E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre formas, digamos assim, né, métodos para você conseguir se concentrar enquanto estiver estudando. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que com as dicas você vai entender um pouco como pode aplicar isso no seu dia a dia, na sua rotina e ter o melhor desempenho. Mas antes de a gente começar o vídeo, como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 horas e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Mas é isso, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá, né? Vamos começar um pouco sobre isso, como concentrar, né? Como se concentrar nos estudos. Eu separei 5 dicas, na verdade, para falar aqui com vocês. E foram dicas que eu peguei da minha forma de estudo, né? Eu observei e falei, bom, isso aqui seria uma dica de estudo, então eu vou compartilhar com a galera. E aí, vamos lá, né? Primeira dica, eu acho que essa é uma das mais importantes, por sinal, é você, como eu posso dizer, normalmente quando a gente estuda, né? Quando a gente vai começar a estudar, a gente não quer. A gente sempre fica ali empurrando com a barriga, fica falando que vai estudar e não estuda, né? Fala assim, não, daqui a 30 minutos eu estudo, não, depois do almoço eu estudo, daqui a pouco eu estudo, e não estuda. Então, uma ótima dica para você conseguir se concentrar nos estudos, né, e começar a estudar de fato, né, para valer, é você pegar para o seu celular mesmo um alarme e colocar ali 5 minutos. Então, um alarme não, um cronômetro, digamos assim. Você bota ali 5 minutos, você começa a estudar. Quando tocar os 5 minutos que você começou ali a estudar, você para e pensa, vou continuar ou não? Eu acho que você vai continuar, porque a pior parte, que é você começar, né, de fato, você já passou, você já superou, porque você já sentou e você já está ali estudando. Então é muito mais fácil de você continuar ali estudando, certo? Então eu acho que nesse momento de se perguntar, eu estudo ou eu volto ao que eu estava fazendo, procrastino, eu acho que você vai estudar. Então é muito mais fácil. E eu faço muito isso, né? Às vezes eu acho que hoje, na verdade, no início eu tinha muito isso, mas eu comecei no dia a dia, acho que virou até um feeling assim, sabe? Eu já penso assim, não, eu estou procrastinando, estou empurrando com a barriga. Quando eu percebo que eu estou fazendo isso, que eu estou me auto-sabotando, eu já levanto, já pego as coisas que eu tenho que estudar e já faço. Eu nem penso muito, porque se eu pensar, eu não vou querer estudar. Então essa é uma ótima dica para quem não tem já esse hábito, né? Esse domínio de não pensar e já ir direto estudar, né? Então se você tem essa dificuldade, coloca um cronômetro, um alarme e faz esse teste, 5, 10 minutos estudando. Quando terminar o tempo, né, passar, você pensa se vale realmente a pena você continuar estudando ou não. Porque eu acho que a pior parte você já passou e você vai conseguir, né, daí em diante, a se concentrar nos estudos e começar a estudar de uma maneira muito mais efetiva e muito mais prática. Então eu acho que essa é a primeira dica e uma ótima forma também de você se concentrar nos estudos, né? Porque eu acho que a parte mais difícil, na verdade, é você começar. Porque quando você começa, você já está ali, né? Então é muito mais difícil de você abrir mão, digamos assim. Ainda mais quando você sabe que é uma obrigação, que é uma tarefa que tem que ser feito, né? E é o que eu sempre digo. Às vezes a gente não quer fazer, mas tem que ser feito, né, gente? A motivação não vem sempre, mas o importante é que você tenha essa disciplina, né? Essa responsabilidade consigo mesmo e com suas obrigações. Vamos lá. A segunda dica é você mudar o ambiente de estudo. Então, eu acho que é uma ótima dica também para você, como eu posso dizer, para você se concentrar nos estudos, né? É você mudar o ambiente de estudo, porque às vezes você fica muito em um lugar só e isso é muito... Não vou generalizar, gente, mas tipo assim, quando você só está ali, às vezes você, naquele ambiente, naquele espaço de estudo, às vezes vira rotina e talvez isso pode te incomodar. Eu sei que tem gente que não liga muito para isso, mas se você está sentindo que está com essa dificuldade, né, de se concentrar nos estudos, talvez seja um ambiente de estudo. Então tenta ir para um outro lugar, né, um ambiente diferente, novo. E uma outra dica também relacionada a isso é manter o ambiente de estudo ali onde você está estudando, manter ali de uma forma organizada, né, limpa. Eu acho que isso também é um pouco meio óbvio, né, gente? Porque às vezes quando tá muita bagunça ali, cheio de papel misturado com isso, com aquilo, com comida, é muita informação, vira uma zona, você não consegue estudar, né? Você não consegue entender o que você está estudando, porque inconscientemente, por mais que você esteja ali estudando, você sabe que tá uma zona no seu quarto, sei lá, o lugar onde você está estudando. Então é uma ótima dica também, manter o ambiente de estudo mais limpo, mais organizado. E também, quem sabe, né, se você está sentindo essa dificuldade em se concentrar nos estudos, e mudar uma hora ou outra para um outro lugar, né? Enfim, eu acho que essas são algumas dicas também em relação ao ambiente de estudo, e é uma ótima forma que às vezes a gente nem pensa muito, nem para pensar, mas isso também influencia muito, né? Essa questão do ambiente de estudo. A terceira dica que eu diria é você eliminar distrações.
principalmente se você está estudando em casa, né? Quando você elimina distrações é muito melhor para você se concentrar nos estudos, porque, por exemplo, você está aqui com o celular do lado da bancada onde você está estudando. Você, por mais que você esteja ali estudando, toda hora o celular fica ali tocando. Ou então você sabe que tem alguma notícia, tem alguma coisa interessante para poder ver. E você não vai estar ali 100% estudando. Você não vai estar ali 100% presente no que você se propôs a fazer, a estudar. Você está pensando também no celular. Então, tira a distração, bota em outro canto do seu quarto, da sua casa. Né? Tira as distrações, sei lá, o que te atrapalha mesmo para poder estudar. Tenta ficar ali focado 100%, porque eu acho que isso também te ajuda muito, né? Quando você se dedica ao máximo e tenta estar 100% presente naquilo que você está fazendo, que é o estudo, né? Quando você está estudando. E isso, por sinal, na verdade, isso não é nem uma outra dica, mas eu vou incluir nessa para você fazer, que é ondas binaurais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu faço muito isso, por sinal, quando eu estou estudando, né, na faculdade e tudo. Eu coloco sempre Tem gente que prefere estudar escutando música, né? Eu não gosto de escutar música, mas eu escuto essas ondas binaurais, que é um sonzinho que ajuda a se concentrar. Tem gente que acha que isso é besteira, mas eu gosto e pra mim funciona muito, porque eu fico muito mais focado. Então essa também é uma ótima dica e eu acho que você pode relacionar com isso dos estudos, né? A quarta dica é você dividir, já falei por sinal até várias vezes aqui no canal sobre isso, é você dividir um assunto que é muito grande em partes menores, porque assim você consegue se concentrar. Por que isso? Porque às vezes quando o assunto é muito grande e difícil, você não vai conseguir se concentrar 100%. Você vai estar ali cansado, né? Você vai estar querendo desistir, você vai falar, pô, esse assunto aqui tá um saco, não estou querendo estudar, né? Então, quando você divide isso, quando você divide o assunto em partes menores no seu dia, fica muito melhor, porque você consegue se dedicar e consegue se concentrar, né? De uma forma mais atenta, porque você dividiu em partes menores. Então você consegue ter essa clareza e essa consciência mesmo de que eu estou estudando só aquela parte, depois eu vou estudar outra, a outra e a outra. E no final você vai estar estudando tudo. Então quando você dividir em partes menores é muito mais tranquilo. Então, por exemplo, eu tenho um simulado para fazer de 90 questões. Para que você vai fazer 90 questões logo de vez? Se você não tem o hábito, se você não tem esse costume, e se você tem essa dificuldade em se concentrar quando está estudando. Divide em partes menores. Então divide, por exemplo, 10 questões pela manhã, 10 depois, 10 depois, 10 depois, 10 à tarde, 10 à noite. Entendeu? É isso. É você se dividir mesmo as suas tarefas, porque eu acho que isso contribui, isso faz com que você esteja muito mais atento e muito mais disposto a estudar no dia, não procrastinando e estando 100% presente, focado naquilo, né? Se concentrando nos estudos, no que tem que ser feito. E para finalizar, meu povo, para o vídeo também não ficar muito longo, eu acho que a última dica e uma das mais importantes também é você fazer pausas, porque às vezes um dos motivos para a gente não estar 100% presente ali e não estar focado é porque a gente não faz pausas nos estudos. Às vezes eu vejo que tem gente que prefere, que fica 10 horas estudando seguidas, não levanta para beber uma água, para comer, para não fazer nada. Isso também não tem lógica. Você tem que se respirar, você tem que ter um momento ali de descanso, né? Até mesmo para você relaxar sua mente, pensar em uma outra coisa totalmente aleatória que não seja o estudo, para você recuperar essa energia que você já está colocando tudo no estudo, né, para depois voltar muito mais focado e muito mais concentrado. Então essa também é uma ótima dica. Quando você faz pausas nesses intervalos, né, das suas atividades, do que você está fazendo na semana, no dia, no mês, enfim, né, em relação aos seus estudos, no geral, de um modo geral. Mas é isso. Eu acho que essas 5 dicas deu para vocês entenderem um pouco, né, do que eu queria passar aqui para vocês. Eu espero que vocês possam usar no dia a dia de vocês, que vocês usem como método de estudo. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, né, sei lá, fala aqui comigo nos comentários, se eu não aprofundei algo que vocês ficaram sem entender um pouco. Fala nos comentários que eu estou respondendo vocês, né, estou comentando e falando também o que eu penso, o que eu acho. Inclusive também, fala aí nos comentários alguma dica de estudo, ou até algo que eu não comentei aqui no vídeo, e que vocês acham que seria legal até mesmo eu acrescentar aqui no vídeo, né, e até mesmo para a gente compartilhar com a galera e trocar essa experiência. Mas no geral é isso. Como eu estava falando, eu acho que é super tranquilo também para você se concentrar nos estudos, aplicando essas dicas, né? Quando você tem essa noção e essa consciência mesmo de que é possível se concentrar, é só você usar métodos eficientes, né? Estudos ativos. Eu acho que não tem segredo. Às vezes a gente pensa que é difícil, que não tem saída, não tem como a gente solucionar esse problema. Mas quando você usa esses métodos, né? Quando você tem isso, né, essas dicas bem firmes e usa como base mesmo para os seus estudos, é muito bom e muito útil,
porque a gente percebe como isso é importante, como isso é significativo para a nossa evolução e para o nosso desempenho nos estudos, né, como um todo. Então, enfim, eu acho que no mais era isso que eu queria falar com vocês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.